senhores, vamos fazer a leitura da sentença. Só gostaria de agradecer então, a presença de todos, escolta, os policiais militares do nosso município, o Ministério da Justiça, o Presidente da Pública, Defesa, Dani, minha assessora, obrigado, todos os presentes da imprensa também. Examinado esses autos, é processo crime número 7828, dígito 15.2022, em que o autor do Ministério Público do Estado do Paraná, em réus Thaísa da Silva e Anderson Assunção Silva, pronunciados pela prática do crime do artigo 121, parágrafo 2º, inciso 9, combinado com o artigo 61, inciso 2º, a linha I, nos termos do artigo 13, parágrafo 2º, linhas A e C, todos do Código Penal. Com relação ao relatório do processo, da sentença, em razão de já ter sido realizado nos autos detalhadamente, entregue aos senhores, eu deixo de fazer novamente aqui, e o relatório dos atos aqui em plenário está na ata, será assinado em seguida. Em suma, o processo teve seu trâmite irregular, sendo levados a julgamento na data de 2 de outubro de 2023, os réus Thaísa da Silva e Anderson Assunção Silva, pela suposta prática do delito de homicídio qualificado contra a vítima Eloá Priscila Assunção Silva. É a síntese do necessário. Da votação plenária, não havendo qualquer nulidade processual a ser reconhecida, passo a análise da votação plenária. Por determinação do artigo 483, parágrafo 6º do Código de Processo Penal, os quesitos foram formulados em duas séries distintas, individualmente para cada um dos réus, conforme termo de leitura de quesitos anexo à ata do julgamento. A contagem dos votos do Conselho de Sentença foi realizada conforme preconiza o artigo 489 do Código de Processo Penal, de forma a preservar o sigilo das votações. Primeira série, em relação à ré Thaísa da Silva, efetuada a aquisitação, colhidos os votos proferidos e anotados no respectivo termo, os jurados, por maioria de votos, responderam afirmativamente quanto ao crime de homicídio, pela existência de materialidade e autoria do fato imputado. Lado outro, os outros juízes leigos responderam negativamente quanto ao quesito de homicídio culposo e ao quesito genérico de absolvição. Por fim, os jurados reconheceram a incidência do qualificador. De forma idêntica, ao réu Anderson Assunção Silva, que consta aqui na sentença e não faço a leitura por brevidade. Dispositivo da sentença. Nessas condições, resguardado o princípio constitucional que goza esse tribunal do júri, atendendo à decisão do Conselho Soberano de Sentença, verifico que, por maioria de votos, os jurados entenderam pela coordenação dos acusados Thaísa da Silva e Anderson Assunção Silva, como incursos nas sanções do artigo 121, parágrafo 2º, inciso 9, todos do Código Penal. Passo em seguida a realizar a dosimetria de pena, segundo o critério trifásico, na forma dos artigos 59 e seguintes do Código Penal, e artigo 5º, inciso 46 da Constituição Federal. Da ré Thaísa da Silva. Inicialmente esclareço que a qualificadora do artigo 121, parágrafo 2º, inciso 9 do Código Penal, em razão do reconhecimento pelo Conselho de Sentença de que o crime foi cometido contra a vítima menor de 14 anos, será a circunstância utilizada como fundamento para a pena a partir do mínimo previsto no parágrafo 2º, ou seja, de 12 a 30. Circunstâncias judiciais previstas no artigo 59. No que tange a culpabilidade, entendo que extrapola os limites do tipo legal, eis que cometido contra a própria filha de apenas 3 meses e 20 dias de vida, mediante omissão grave nos cuidados básicos da criança, que pela tenra idade é absolutamente indefesa e dependente, impingindo grave sofrimento por falta de alimentação necessária e dores em razão das lesões na face e cabeça, sofridos vários dias antes da morte. Logo, tal circunstância deve ser valorada negativamente. Antecedentes criminais neutros, porque eles não são réus primários, conduta social do acusado não foi valorado, nem elementos da personalidade. Os motivos do crime não extrapolam o artigo penal, em razão de que as omissões praticadas não possuíam um motivo específico apto a interferir na pena. Circunstâncias do crime, apesar de absolutamente graves, por terem sido praticadas mediante graves omissões contra a filha, tais circunstâncias já foram valoradas no campo da culpabilidade e não podem ser analisadas novamente, sob pena de utilizar a mesma circunstância para valorar negativamente a pena por 2 vezes, o que é vedado. Consequências do crime não são aptas a interferir na pena, o comportamento da vítima também. Então, considerando a existência de uma circunstância judicial desfavorável ao agente, que é a culpabilidade, esclarecendo ser parte do mínimo legal do tratamento combinado, eleva a pena base em 1/8 sobre o intervalo entre a sanção mínima e máxima, para o fim de fixá-la em 14 anos e 3 meses de reclusão, nesta primeira fase. Agravantes e atenuantes. A presença da atenuante da menoridade relativa da acusada Thaísa, lembrando que na época dos fatos ela tinha 20 anos, o legislador determina que a pena deve ser reduzida nesses casos. Presente, por outro lado, a agravante do artigo 61, inciso 2º, a linha E, em razão da acusada ter praticado o crime contra descendente. No concurso de agravantes e atenuantes do artigo 67, aqui eu faço uma breve explicação, mas só para fins de leitura, eu compensei elas de forma igual, e então fica fixado nesta fase para a ré Thaísa 14 anos e 3 meses de reclusão.
As causas de aumento ou diminuição de pena, não há causas de aumento nem diminuição de pena, razão pela qual torna definitiva a pena pela prática do crime de homicídio em 14 anos e 3 meses de reclusão. Regime de cumprimento de pena. Eu verifico aqui que eles já estão 9 meses e 5 dias presos, só que em razão de que a quantidade de pena não altera no regime de cumprimento, eu deixo de fazer a detração, que é a redução desse período, e postergo para análise do juízo da execução e fixo o regime inicial fechado. Incabível substituição da pena, disciplina da apelação. A réu responder ao processo, presa durante todo o trâmite processual. Então, tendo em conta a condenação pelos jurados, cujo veredito é soberano, que somente reconheceu a formação de sua culpa, verifico estar presente os requisitos da prisão preventiva e recomendo a acusada Thaisa da Silva ao estabelecimento penal em que atualmente se encontra. Do réu Anderson Assunção Silva. As circunstâncias são absolutamente as mesmas. Ele também é réu primário, a culpabilidade também é desfavorável. A única coisa que altera para ele é que ele não tem a atenuante da redução em razão da menoridade relativa. E em razão da presença da agravante do crime ter sido praticado contra o DCD, eu elevo a pena na segunda fase em 1/6 para o fim de fixar em 16 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão. Não há causa de aumento ou diminuição também, fixo o regime inicial fechado, disciplina da apelação a réu responder ao processo preso e, em razão das mesmas circunstâncias de manter a prisão da réu Thaisa, eu mantenho a prisão do réu Anderson Assunção Silva e recomendo o acusado ao estabelecimento penal que atualmente se encontra. A sentença também determina que o juízo fixe um valor mínimo de reparação em favor das vítimas, e como o Ministério Público não fez o pedido, e mesmo assim no exercício de futurístico ou eventual dano em face da vítima da filha, seria fixado aos pais, em regra, né? Quando eles forem os próprios autores do homicídio, então não há que se falar em fixação de dano mínimo nesse caso. Disposições finais condenam os réus ainda ao pagamento das custas processuais, na forma do artigo 804, após o trânsito em julgado, comunique-se à Justiça Eleitoral, espécie guia de recolhimento e e-mails dos autos ao contador judicial. O presente foi publicado em plenário às 14h43, e intimamos os presentes. Cumpram-se as demais disposições pertinentes no Código de Normas, Marechal Cândido Rondon, 2 de outubro de 2023, dou por encerrada a sessão.